Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, e tenho este canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título A Primeira Missão do Cristão e está baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20, que diz assim: Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo concorrentes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: Por que vem me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: Saia desse homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo. E todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão, então, começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: Volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele. E todos se admiravam do que ele dizia. A palavra de Jesus para este homem foi: volte para sua casa e para a sua família e conte a eles tudo o que o Senhor fez por você. A primeira missão do cristão é o que Jesus então nos ensina aqui, que é pregar a nossa família. Depois de nos convertermos, somos
ordenados, recebemos a ordem de evangelizar. O evangelho tem dois grandes verbos. Um é vinde. Jesus nos convida para ir a ele. E depois que nós vamos a ele, nós recebemos uma outra ordem, ide. Jesus nos manda para evangelizar. Porém, o nosso primeiro campo missionário é a nossa família. Foi o que Jesus disse ao ex-endemoniado: volte para a sua casa, para a sua família. Muitas vezes há pessoas que o diabo separou da sua família. Foi o caso aqui desse homem. A passagem nos diz que ele não morava mais com a sua família. Ele morava no cemitério e ali ele se feria com pedras, ele rompia as correntes e as algemas que colocavam nele. Não havia condição nenhuma de ele permanecer com a sua família. O diabo havia separado aquele homem da sua família, mas Jesus removeu o motivo da separação, expulsando aquela legião de demônios. E agora podia dizer a ele: volte para a sua família, volte para a sua casa e conte a eles sobre a sua libertação, sobre o que Deus fez por você. Quando eu era pastor em Caxias, um jovem entrou no nosso templo lá da igreja e aceitou Jesus como Salvador naquele mesmo dia que ele entrou. E ele, que era viciado em bebida, era um morador de rua, era natural de Salvador, Salvador a sua terra, e estava ali no Rio de Janeiro, vagando pelas ruas. Ele teve uma transformação maravilhosa na sua vida. E então ele desejou voltar para Salvador. Ele me disse: pastor, eu tenho que voltar lá para minha família. Eu tenho que falar dessa graça maravilhosa para eles. E alguns anos mais tarde eu estive em Salvador, procurei por aquele rapaz, encontrei-o e descobri que ele já estava casado, tinha filhos e toda a sua família, sua mãe, seus irmãos, seu pai, enfim, haviam aceitado a Jesus como Salvador. Volte para a sua casa, volte para a sua família. Essa é a nossa primeira missão, o nosso primeiro campo missionário. A passagem nos diz que aqueles homens daquele lugar, daquela cidade, daqueles arredores, daquela região, se assustaram muito com o milagre que Jesus fez na vida daquele homem. E creio até que por um certo cálculo materialista, eles pediram a Jesus que fosse embora dali. Certamente eles pensaram: se Jesus continuar fazendo esse tipo de milagre, nós vamos ter muito prejuízo aqui, não só esses 2.000 porcos, mas outros. E Jesus então atendeu o apelo deles e resolveu ir embora. Mas quando Jesus estava entrando no barco para ir embora, o ex-endemoniado começou a pedir a Jesus para ir com ele, para acompanhá-lo, por gratidão. E creio que também por perceber que se Jesus tinha essa grande bênção para ele, ele tinha outras bênçãos. Mas nesse momento, Jesus não precisava de mais pessoas o acompanhando, havia muitas. E por outro lado, aquela região precisava ouvir a palavra de Deus. Por isso, Jesus deu-lhe outra missão, a missão de evangelizar a sua família. Volte para a sua casa, volte para a sua família,
conte a eles o que Deus fez por você e como Ele mostrou tanta misericórdia. E foi o que aquele homem fez. Voltou para sua casa, voltou para sua família, voltou para a sua cidade, e não somente a sua cidade, aquela era uma região que era chamada de Decápolis. É uma palavra grega que significa 10 cidades, então havia 10 cidades naquela região. E diz aqui que ele foi pregando por aquelas 10 cidades e o povo se impressionou. Diz aqui, todos se admiravam do que ele dizia. Este homem partiu, começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele e todos se admiravam do que ele dizia. Testemunho poderoso, porque é algo que ninguém pode desmentir. Quando você conta o que Jesus fez por você, é a sua experiência pessoal. Certa vez Jesus curou um cego de nascença e esse cego de nascença foi muito criticado pelos religiosos daquele lugar. E num certo momento o ex-cego, melhor dizendo, respondeu para eles: eu não sei muita coisa sobre Jesus, não sei muita coisa sobre a palavra de Deus, mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Testemunho poderoso. Quando aquele homem voltou para a sua cidade, para a sua família, para os seus parentes, as pessoas se impressionaram com o poder de Jesus na sua vida. Seu testemunho produziu um grande resultado naquele lugar. Certamente que ali surgiram igrejas, pessoas que passaram a seguir Jesus e testemunhar da graça de Deus. Se você não pregar primeiro a sua família, não tem autoridade para pregar aos outros. É isso que nos ensina essa passagem. Que Deus o abençoe.